tem uma frase do teu irmão, do Mário, não é bem uma frase, é um pensamento que eu não vou saber colocar exatamente com as palavras que ele colocou. Mas ele tem um momento pós-política, que tem a CPI, tá naquele caos todo. Aí ele vira presidente. E aí tem ali uma visão do teu irmão de que ele enxergava, tá assim no documentário, de que teu pai tava numa linha de tudo ou nada mesmo. Peitava todo mundo, brigava todo mundo, irritou ele, fecha o clube, não entra aqui e tal. E ele entrou meio que numa linha de intransigência e queria brigar com Deus e o mundo mesmo, num momento que ele tava com a imagem pública já bem arranhada, o Vasco também esportivamente já tava cambaleando, financeiramente idem, e aí talvez ele não soube fazer a melhor leitura, e você mesmo falou que teu pai perdeu a oportunidade de quando retorna ao clube de botar panos quentes ao invés de botar mais lenha na fogueira. Vamos falar desse período de decadência, se é assim que a gente pode... É decadência, podemos dizer assim, porque as conquistas não vieram e o Vasco foi perdendo protagonismo. Qual é o grande erro que você faz, se é que você faz, desse período aí que teu pai... E tu concorda com essa visão de que teu pai entrou num período mais pra reta final da vida, que ele ficou mais intransigente, querendo peitar Deus e o mundo mesmo? À medida que você vai apanhando, que você vai brigando muito, você vai começando a ficar mais intransigente. As coisas são assim, quando você vai sendo injustiçado, quando você vai vendo as pessoas armando, tramando, criando coisas que não são verdades, expondo coisas, você vai criando mais intransigências, vai tendo mais dificuldade de aceitação das coisas. Mas, cara, isso aí, inegavelmente, o Eurico não foi um cara que acertava tudo, que esse tipo de pessoa não existe. É muito difícil você lidar com toda a pressão que existe, com toda a perseguição que existe. As tomadas de decisões são difíceis, não são fáceis. É lógico que o Eurico, durante a vida dele, tomou inúmeras decisões equivocadas, que podiam ter sido tomadas de outras maneiras. Vendo depois, se pudesse voltar no tempo, com certeza ele teria avaliado melhor, teria tomado outras decisões. O que me importa mesmo, que a gente precisa deixar bem claro, é que o Eurico foi um grande apaixonado pelo Vasco. O Eurico viveu com amor pelo Vasco. As coisas que eles faziam era realmente de um cara apaixonado. O cara apaixonado faz muita besteira. Às vezes o cara, quando está apaixonado por uma mulher, comete atos de loucura, faz coisas erradas, mas faz por paixão, faz por amor. Então, o que o Eurico ficou bem claro nessa série, que as pessoas precisam assistir para entender, é que de uma coisa ninguém tem dúvida. O Eurico amou o Vasco e viveu a vida dele para o Vasco, apaixonado pelo Vasco. Agora, tomadas de decisões certas ou erradas são inerentes à vida de qualquer um. Você ama o seu filho e às vezes toma uma decisão errada na criação dele, na instrução dele. Às vezes até por muito amor, você deixa demais, você cobra de menos, você deixa algumas coisas acontecerem que não deveriam. Agora, isso é uma vida pública de um cara que ali na frente de um clube por 50 anos, 40 anos, não tem como o cara não cometer erros, não tem como o cara não tomar decisões equivocadas. Isso aconteceu, é óbvio, e por isso que eu não fiz questão de esconder nada. As pessoas, eu não quero que escondam nada da vida do Eurico. Eu costumo falar até pro Felipe, que está aqui comigo, que me acompanha, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade para debater a verdade. Os erros do Eurico, tudo bem, errou. Vamos reconhecer os erros do Eurico. Agora, não vamos poder admitir que as pessoas não reconheçam o seu amor pelo Vasco e a sua dedicação pelo Vasco e quanto ele entregou a sua vida pelo Vasco. E nisso ele trouxe coisas boas e coisas ruins. E as pessoas colocam na balança se foi positivo ou não positivo. Será que o Vasco, sem o Eurico, sem a vida do Eurico, o que o Vasco teria conquistado? Aí eu te garanto, uma coisa eu te afirmo, hoje o Vasco seria menor que o Fluminense. Foi uma pergunta que você fez. Sem o Eurico, o Vasco seria menor que o Fluminense. Que o viés de queda do Vasco antes do Eurico, de insubordinação, de ser um time dominado por um cenário de uma elite, que não tinha força para seguir, que aceitava tudo, que se recolhia, que diminuía. O Vasco simplesmente teria a sua torcida cada vez mais sendo diminuída, e o Eurico deu um boom, deu energia, deu força, deu vigor ao vascaíno, pro vascaíno brigar, pro vascaíno realmente dizer, eu sou o Vasco, eu tenho esse tamanho, eu sou gigante. Então quem deu essa força pro Vasco foi o Eurico. Porque as pessoas não entendem o viés de baixa que vinha o Vasco. Tanto o viés de baixa era tão grande que chegou ao ponto do Vasco perder o grande ídolo pro rival e não fazer nada. Que ia acontecer com o Dinamite.
E o Eurico vendo aquilo fala, como é que isso vai acontecer? Se isso acontece, podia ter sido uma grande tragédia na história do Vasco. Pô, tu imagina aquele time do Flamengo com a crescida do Roberto na É isso aí, mas as coisas... Então, Pô, tá maluco. agora, se o Eurico brigou muito, se o Eurico ficou muito grande, e depois disso o Eurico tomou decisões erradas, claro que pode ter tomado, claro que tomou decisões erradas, claro que podia ter feito diferente. Só que a gente não pode reescrever a história. Agora, a gente também tem que entender que elas foram feitas com amor. Muitas coisas que falaram da vida do Eurico toda, que o Eurico passou no Vasco para se beneficiar, é uma grande de uma falácia. Isso é comprovado. O Eurico entregou a vida dele para o Vasco, ao invés de querer se aproveitar do Vasco para a vida dele. Agora, se tomou decisão errada, tomou com muita paixão, com muito amor e com muita dedicação.